E nós continuamos falando sobre este caso, mas agora ao vivo, conversando com a nossa querida repórter Manuela Braga, que está no 7º Distrito Policial e tem mais informações. Coloca a Manu aqui no nosso telão. Manu, muito bem-vinda. A gente sabe que quando você chega, a informação em primeira mão aqui para o Cidade 90. Obrigada pela sua participação. E conta pra gente, tem alguma novidade sobre este caso, Manu? Tem, viu, Luciana? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A nossa equipe está aqui acompanhando as movimentações sem identificar, Ricardo. Olha, nesse momento, mais uma pessoa está chegando aqui na delegacia. Nós não sabemos se testemunha ou se envolvimento direto. Esse caso está muito complexo porque a gente não vai falar só de um caso, só do caso da influenciadora. Nós vamos falar de duas situações. Vamos começar aqui falando da movimentação aqui no SED. Todo o perímetro da delegacia, da unidade policial, ele está dessa forma aqui, ó, com diversas viaturas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, Batalhão de Choque, a CORE, que é a Força Especial da Polícia Civil, e diversas outras viaturas de outras unidades. Do outro lado também da mesma forma. Na delegacia só passam os agentes de segurança e a gente que está trabalhando, fazendo as nossas apurações. O que acontece? A última pergunta que o Wander fez, encerrando a reportagem dele, foi se as meninas elas seriam o alvo de toda essa história. Não necessariamente. Mas, Manu, e por que as duas irmãs? O nosso público de casa às vezes vai perceber que eu tiro a visão da câmera, mas é porque a movimentação é intensa, a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Pessoas estão chegando aqui na delegacia, policiais o tempo todo. Respondendo à última pergunta da matéria do Wander, o que é que eu tenho para falar? As meninas não seriam um alvo direto, mas elas teriam na família parentes que teriam envolvimento com uma organização criminosa. De que forma? Segundo a apuração da gente junto à polícia, 2 parentes das 2 irmãs seriam de uma determinada organização criminosa e teriam, como eles mesmos falam, rasgado a camisa e foram para outra organização criminosa. Por conta dessa situação, que não é permitida entre eles, normalmente isso só se resolve com finais bem trágicos, naquela noite eles decidiram que iriam matar alguém diretamente ligados a esses 2 homens. O que acontece? Vamos explicar a história primeiramente das meninas e depois a gente vai entender o que a gente está fazendo aqui, essa movimentação todinha. As meninas estavam fazendo caminhada no final da tarde, Cooper, e elas pararam no final da caminhada para gravar conteúdo e também para fumar ali na região do Espigão. Nesse momento, segundo a polícia, um informante da organização criminosa rival teria dito: ó, elas estão aqui, então alvo fácil. Ok. Bom, gente, nós estamos ao vivo, como vocês podem acompanhar. A Manu está em frente à delegacia, o 7º Distrito, neste exato momento. A gente está com uma pequena falha técnica. A Manu volta a qualquer momento, trazendo detalhes sobre este caso. Ela estava falando, que as meninas estavam gravando conteúdo, quando, infelizmente, uma facção rival, detalhe, rival dos familiares delas. Não eram elas as envolvidas, tá? Eram alguns familiares que, ao longo das investigações, serão identificados e claramente publicados, óbvio, As meninas nada tinham a ver com isso. Mas, infelizmente, a conta chega para todos. Nós chegamos em um nível onde as facções que determinam quem vive ou quem morre, a verdadeira pena de morte, o tribunal deles é com pena de morte. Agora, eles matam familiares para, de alguma forma, tentar atingir os envolvidos nessas facções. São covardes, são nojentos, porque o tipo de ser humano que julga, condena e mata inocentes, sinceramente, minha gente,
não deveria ter direito, de forma alguma, de seguir em liberdade. Não deveria ter esse direito. Porque, hoje em dia, infelizmente, o criminoso comete o crime e, quando vai preso, continua cometendo crimes atrás das grades. Seja lá de dentro, seja através de familiares que seguem comandando as ruas, e a vida acaba para quem morre. 2 inocentes. 2 meninas que estavam aí no auge da juventude, que traziam alegria, diversão, e no momento em que foram assassinadas, estavam gravando conteúdo. A polícia já traz detalhes dessas informações, com a certeza de que envolvidos em facção criminosa determinaram a morte dessas meninas, que, repito, nada tinham a ver com facção. É lamentável, minha gente, porque muitas vezes nós não somos responsáveis pelo local em que moramos. Nós crescemos em uma determinada comunidade dominada por uma facção, porque a gente não tem opção para sair de lá. E aí, porque os familiares são julgados, são condenados, são envolvidos, o inocente paga com a vida também. É surreal um negócio desse. Eu tenho certeza que se essas meninas tivessem a oportunidade, elas não estariam lá, inseridas em meio aos criminosos. Porque vocês sabem, nós mostramos aqui no início da semana, uma menina, uma criança de 10 anos que estava carregando munições. Aquela menina era obrigada. A gente volta a falar com mais detalhes daqui a pouquinho, porque a Manu está de volta em nosso telão ao vivo. Coloca a Manu aqui, gente, para dar continuidade ao que ela estava falando. Manu, peço desculpas, a gente acabou tendo que interromper, realmente por uma questão técnica. Mas volte a falar, minha amiga, você parou exatamente no momento em que estava explicando que as meninas estavam gravando conteúdo. Era isso, Manu? Era isso, gente. As meninas estavam gravando conteúdo quando o integrante de uma facção criminosa identificou, né? Sabiam que elas eram parentes de envolvidos em facção rival. A produção está falando aqui que os criminosos chegaram de jet ski. Será que isso é verdade, Evaldo? Os criminosos chegaram de jet ski, Evaldo? Olha o poder dos criminosos, minha gente. Chegaram de jet ski, minha gente. Eita, que a polícia tem que partir pra cima. Já pensou num negócio desse? Criminoso tem informante em todos os lugares. Aí o cara tá de um lado da praia e recebe informação para quem está lá do outro lado e rapidinho o criminoso chega de jet ski. Márcio, que novidade. Olha, Luciano, infelizmente você vê duas garotas da comunidade, né? Elas são da comunidade, elas vivem ali. Infelizmente, esse jovem da periferia virou refém porque facções determinaram territórios, né, nas suas brigas, e essas pessoas terminam tendo os amigos, aqueles que estudaram no colégio, o vizinho de bairro, são conhecidos, acaba aparecendo em fotos com outros jovens da periferia e aí tem a sua morte decretada, né? Nessa perversidade. Começa essa série de especulações. Os caras chegaram de jet ski para atirar, para matar, né? Mas elas estavam naquele espigão ali na Barra do Ceará, que a gente sabe, né, que os caras ficam por ali de olho o tempo todo e vão para lá e executam essas meninas, Luciana, que são da comunidade, né, e que acabam não tendo nenhuma outra opção a não ser conviver, gravar seus conteúdos naquela região, não tem como. Falando, vou repetindo, o Márcio também reforçou, essas meninas e tantos outros jovens que, infelizmente, não têm outra opção, acabam crescendo ali em meio a essa violência, a essa escravidão, porque sim, são escravos do crime. E me deixa, de verdade, assustada. Assustada. As meninas estavam gravando em um determinado local quando
integrantes de uma facção ligaram para criminosos que estavam do outro lado dizendo: elas estão aqui, alvo fácil, dá para derrubar rapidinho. As meninas nada tinham a ver. Os criminosos subiram em um jet ski, apareceram onde as meninas estavam e executaram, e por lá mesmo fugiram. Olha a que ponto nós chegamos. A Manu volta a qualquer momento com mais informações, mais detalhes, mas repito, fiquei assustada. Porque a polícia, para dar conta de criminosos que aparecem na orla de jet ski, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. E eu não tenho dúvidas que a polícia vai para cima, como já estão lá na delegacia, com um suspeito. A gente não sabe ainda se já tinha envolvimento, se não tinha. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. Polícia está no caso, vai trazer a resposta. Eu tenho certeza que vai colocar esses criminosos atrás das grades. Agora, o que a gente precisa são de leis que funcionam. De intérpretes dessas leis que mantenham os criminosos atrás das grades, isolados, trabalhando para a sociedade, para reparar o mínimo do prejuízo que eles causam. Duas irmãs que nada tinham a ver, perderam a vida pelo simples fato de ser familiar de quem é envolvido com o crime. Eu não sei não, viu, minha gente? Antigamente, até entre eles tinham regras, né? Hoje em dia não tem mais não. Mas esperar o quê de bandido? Vai esperar o quê? A gente volta a falar ainda hoje sobre este caso.